Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Eletrônica para Iniciantes. Mais uma aula da nossa playlist de eletricidade básica. Nesta videoaula, a gente vai começar a estudar os parâmetros da corrente elétrica alternada. Tá? Lembrando que essa aqui já é a sexta videoaula. Eu recomendo que você, para ter um bom entendimento e um maior aproveitamento aqui do conteúdo que eu estou passando como um todo para você, recomendo que você veja também as outras videoaulas, tá? Para você entender tudo de forma bem detalhada e não ficar nenhuma dúvida em relação ao conteúdo que a gente vai estar passando aqui para você. Mas antes, eu quero rapidamente também convidar você que está chegando agora no canal, inscreva-se no canal, não deixe de ativar todas as notificações para você ser avisado quando os conteúdos novos estiverem sendo disponibilizados para você. Também quero convidar você, meu querido, que pretende ou que trabalha com manutenção de notebooks. Eu tenho aqui um acervo de esquemas elétricos de notebooks que eu queria também compartilhar, disponibilizar para você que trabalha, que pretende trabalhar nessa área e que precisa dos esquemas elétricos para desenvolver o teu trabalho. Tá? Eu tenho aqui um acervo com muitos esquemas de todas as marcas, da Samsung, da Acer, da Dell, da Vaio, da Sony Vaio, enfim, de todas as marcas. Se você tiver interesse em adquirir esquemas elétricos, você pode me chamar no WhatsApp. Eu vou disponibilizar o link na descrição deste vídeo, tá bom? Estou à disposição para poder atender a todos. Passando então para o nosso conteúdo, a gente vai ver nesta videoaula os dois primeiros parâmetros da corrente alternada, que são a tensão de pico e a tensão de pico a pico. A gente vai estudar isso em detalhes aqui nesta videoaula, tudo bem? Então vamos lá. Muito bem então, meus amigos, vamos começar o nosso estudo. Vamos apresentar então os dois parâmetros, tensão de pico e tensão de pico a pico. Bom, para isso, para a gente conhecer e entender os conceitos de tensão de pico e tensão de pico a pico, nós vamos utilizar essa imagem aqui, onde nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver o sinal da corrente alternada, tá? Nesse caso aqui, nós estamos vendo o sinal senoidal. Você percebe aqui como é que ele se comporta, né, ao longo do tempo, como é que a corrente alternada do tipo senoidal se comporta. Existem, obviamente, outros tipos, tá, de tensão alternada. Nós temos a forma quadrada, a onda quadrada, no caso, e que a gente vai apresentar para vocês mais para frente. Neste momento, o importante é a gente entender os dois conceitos de tensão de pico, que a gente vai chamar de VP, deixa eu só escrever aqui para você, e a tensão de pico a pico, que a gente vai chamar de VPP. Tensão de pico a gente vai chamar de VP, e a tensão de pico a pico a gente vai chamar de VPP, ok? Muito bem. Vamos começar entendendo. A tensão de pico seria... Observe que a corrente começa aqui. Este ponto que eu marquei aqui seria o ponto zero. Aqui nós temos o tempo e aqui nós temos os valores de tensão. Como a tensão se comporta, quais os valores que ela adquire ao longo do tempo, que seria o eixo horizontal. Beleza? Então, o que acontece? Você percebe que a corrente ela começa neste ponto, aqui. Aqui é o ponto zero, tá? A origem. Você percebe que ela começa a subir, 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 até se estabilizar aqui em cima, onde ela começa a atingir o seu auge, e ela começa novamente a cair, ela fica, né, em zero novamente, fica negativa, começa a cair, 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 até se estabilizar, atingir o seu ponto máximo aqui, volta a subir e atinge novamente o ponto zero. Tá? Então, aqui é dessa forma que a corrente está se comportando, ok? Tensão de pico, meus amigos, a gente vai explicar agora. Observe que, pensando numa montanha, aonde seria o pico? O pico seria o ponto mais alto, certo? Seria exatamente aqui no ponto A1, que eu marquei aqui em cima para você. O ponto A1
neste caso seria a tensão de pico. Nesse caso aqui, o pico seria o quê? Positivo. Deixa eu só marcar aqui certinho para você. Pronto, aqui seria o positivo e aqui seria o negativo, certo? Então, este ponto aqui, o ponto A1, seria a tensão de pico do lado positivo. E você observa também que ela fica negativa e também tem o seu pico, o seu ponto mais baixo, que seria representado aqui pelo ponto A2. Então, vamos lá. Tensão de picos do lado positivo seria este intervalo aqui, ó. Deixa eu conseguir marcar aqui para você certinho, para você entender. Aqui seria a tensão de pico do lado positivo e aqui seria do lado negativo. Tá? Então, a tensão de pico seria isso, esse intervalo aqui, do lado positivo e no lado negativo. Já a tensão VPP, que é a tensão de pico a pico, que é justamente o intervalo que abrange os dois picos, positivo e o negativo. No caso, para nós aqui seria, para nós seria equivalente a isso aqui, ó. Esse intervalo todinho aqui, tá? Que eu estou marcando aqui. Deixa eu botar de outra cor para destacar aqui bem. Pronto. A tensão de pico a pico seria esse intervalo aqui, ó, que abrangeria o pico positivo junto com o pico negativo. Esse ponto em amarelo aqui, essa parte amarela, representaria o quê? O nosso VPP, a nossa tensão de pico a pico. Tá? Muito simples, muito tranquilo de entender. Agora, se a gente for trabalhar com valores, pessoal, a gente vai poder estabelecer também valores para essa tensão aqui. Mas antes disso, deixa eu fazer uma observação importante para você entender. Normalmente, 99% das vezes, o ciclo positivo vai ter o mesmo tamanho do ciclo negativo. Observe que, no caso da nossa imagem aqui, não é o que está ocorrendo. Porque olha só, você está vendo essas linhas aqui, ó? Essa aqui é uma imagem de um osciloscópio, tá? Tirada da internet. E essas linhas aqui horizontais, a gente pode configurar elas, essas linhas dizem respeito aos valores de tensão, tá? A gente chama isso aqui de divisão. A gente pode configurar este equipamento aqui, para cada divisão dessa aqui, um valor correspondente de tensão, para a gente poder saber qual é o valor que essa tensão está adquirindo aqui. Então, normalmente, o que eu quero que você entenda primeiro, o ciclo positivo e o ciclo negativo, normalmente, eles têm o mesmo tamanho. No caso do nosso exemplo aqui, não está acontecendo isso. Observe que o ciclo positivo está alcançando duas divisões. E o ciclo negativo está alcançando apenas uma. Mas isso aqui normalmente não acontece, tá? É até bom que aconteça isso aqui, para eu explicar direitinho para você, que normalmente a gente vai trabalhar assim, ó. Se você olhar, por exemplo, essa outra imagem aqui, ó, observe que o ciclo positivo está aqui. Deixa eu marcar aqui para você entender. Aqui seria, no caso, a linha do tempo, certo? E aqui seria a linha dos valores de tensão. Observe que o ciclo positivo está alcançando uma, duas divisões. O ciclo negativo está alcançando também uma, duas divisões. Normalmente é dessa forma que a gente vai trabalhar com a tensão alternada. No caso aqui, não. No caso aqui, está alcançando apenas o ciclo positivo, duas divisões, e o negativo, uma. Tá, se a gente for trabalhar com questão de valores, como eu expliquei para você, normalmente a gente configura esse equipamento chamado de osciloscópio para cada valor, para cada divisão dessa aqui ser correspondente a um valor. Por exemplo, para eu saber o valor de pico dessa tensão aqui, eu posso configurar, por exemplo, para que esse equipamento, para que cada divisão dessa aqui vala, por exemplo, seja equivalente a 5 volts. Tá? Nesse caso aqui, qual seria a tensão de pico positivo? Observe que o nosso ciclo
o pico alcançou o quê? 2 divisões. Então, a tensão de pico do nosso exemplo aqui, se cada divisão dessa, por exemplo, vale 5 volts, seria 2 vezes o 5, que letra, e que no caso dá 10 volts, seria equivalente a 10 volts, 10 volts, tá? E no ciclo negativo, valeria 5 volts, tá? Então, essas seriam os valores de tensão. Tensão de pico. No ciclo positivo, cada divisão dessa corresponde 5 volts, então seria 2 vezes 5, porque alcançou o quê? 2 divisões. No caso do ciclo negativo, seria 1 vezes 5, porque só alcançou uma divisão. No ciclo positivo, seria 2 vezes 5, que dá 10. E no caso do ciclo negativo, 1 vezes 5, que seria 5. E como é que eu calculo, então, a tensão de pico a pico, a tensão VPP? Normalmente, a gente calcula, como já expliquei para vocês, os dois ciclos, geralmente, eles são iguais. No nosso exemplo aqui, não está acontecendo isso, certo? Mas, normalmente, a gente calcula a tensão de pico a pico como sendo 2 vezes o VP, que é a tensão de pico. Porque, normalmente, esses ciclos têm o mesmo tamanho, certo? O mesmo valor do ciclo positivo é o mesmo do ciclo negativo. Então, seria o quê? 2 vezes VP, para a gente obter, no caso, o valor da tensão de pico a pico, que, como eu já expliquei para vocês, a tensão de pico a pico seria o equivalente a este intervalo bem aqui, certo? Que eu marquei aqui para vocês agora em amarelo. Qual seria, então, nesse exemplo, o valor de tensão de pico a pico? Seria 10 mais 5, seria, então, um total de 15 volts. A gente vai somar os dois ciclos, o ciclo positivo e o ciclo negativo, tá? Se a gente fosse, por exemplo, trabalhar nesse exemplo aqui, como o ciclo positivo e o ciclo negativo têm o mesmo tamanho, o que que acontece? A gente obteria o valor de tensão de pico a pico nesse exemplo, fazendo uma conta bem simples, seria 2 vezes Vp, que é a tensão de pico. Por quê? Porque tem o mesmo tamanho. Então, se aqui, por exemplo, for 10 volts, aqui também vai ser 10 volts. Se o ciclo positivo aqui tiver 10 volts, o ciclo negativo também vai ter 10 volts. Então, vai ser 2 vezes Vp, que no caso daria, neste exemplo aqui, 20 volts. Então é isso, pessoal. Esses são os dois primeiros parâmetros da corrente alternada que você precisa conhecer, que é tensão de pico a pico, e como a gente faz esses cálculos, tá? Na próxima videoaula a gente vai trazer mais parâmetros para você conhecer e entender mais da corrente alternada. Obrigado pela atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.